Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Um tema muito legal, né? Assim, eu acho muito legal porque a mobilidade é uma questão que tá transformando completamente a forma como a gente consome as coisas, né? Tá muito permeada numa questão de comportamento mesmo, né? Eu vou começar aqui com a Rafa perguntando, né? Para a gente começar um contexto, e aí depois a gente entra aqui no marketing de influência, na parte mais técnica, tá? Ipiranga, né? Tem um recente reposicionamento aí, tem ampliado sua proposta de valor, né? E queria entender como que essa nova cultura da mobilidade que vai para além do combustível, de fato, né, tem sido traduzida em narrativas digitais para vocês, de fato, se conectarem e estarem na vida cotidiana das pessoas. Queria que você contasse um pouquinho. Legal. Gente, em primeiro lugar, obrigada aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é importante a gente relembrar um pouco, né, que o negócio da Ipiranga é um negócio que ele é físico, primordialmente falando. E eu acho que por isso, quando a gente fala, né, do poder do que é físico, e sempre vai ser, você entender como que a mobilidade acontece, né? Porque as pessoas elas têm que chegar em algum lugar. E quando a gente se depara com os diversos tipos, né, de mobilidade que a gente tem, especialmente aqui no Brasil, né, você vê uma diversidade enorme que muitas vezes ela não está sendo atendida na maioria dos lugares que as pessoas frequentam, né? Então até existe uma invisibilidade, né, de pessoas que têm uma dificuldade motora ou que estão com modais que não são motorizados, né? Então eu acho que essa visão mais ampla de uma marca que não se detém ao produto, e sim à relação das pessoas, se fez fundamental que a gente revisasse aqui o nosso propósito. E aí a gente trouxe como uma diretriz, né, da companhia como um todo, o abastecer a vida em movimento. Né? Então, a gente está falando de movimento, a gente está falando de abastecer, a gente está falando de energia, a gente está falando de combustível, não só para o teu veículo, não só pro que realmente você precisa de um combustível, mas para você, como pessoa, né? Tipo, como que você abastece, como você se energiza, como que você sai diferente de um lugar que te recebe bem, de um lugar que te inclui. Né? Então, isso acabou culminando numa revisão de todo o tipo de jornada que a gente consegue incluir dentro de um posto. Né? Então, a priorização do pedestre, a priorização de pessoas que têm dificuldade, até de pet, da gente ter, por exemplo, no banheiro, nos toaletes, o trocador de bebê, tanto no banheiro masculino como no banheiro feminino. Né? Isso no nosso projeto padrão. Então, assim, é necessário que você se atenha aos diferentes tipos, né, de demanda, realmente. E acho que quando você fala, né, de uma cultura, né, de creators, né, de realmente trazer as pessoas para dentro do posto, incluir as pessoas dentro do posto, a gente tem aí uma verdade que é muito importante, porque você não pode esconder. Né? O posto é a casa de muita gente no Brasil. Né? Então, tipo, você pensa no posto de rodovia, os caminhoneiros, as pessoas que trabalham no posto, às vezes elas estão a quilômetros da casa delas, então elas não voltam durante a semana. Né? Então, você está falando aí da casa realmente de milhares de pessoas. Então, o cuidado que você tem que ter para justamente falar, isso aqui é sua nova casa. Isso aqui é um lugar que te inclui, é um lugar que te dá boas-vindas. Né? Então, acho que essa é a nossa responsabilidade. Uma sacada muito legal, né? Porque virou um serviço no final do dia, né? Assim, então, uma prestação de serviço de ponta a ponta, né? Muito legal. E aí eu queria passar a palavra para a Catarina agora, né? Que acho que também, né? Com o Sem Parar, quando chegou, também revolucionou muita coisa, né? E continua, de fato. E queria que você contasse um pouquinho, né? Vocês foram precursores também já de uma mudança do comportamento do consumidor. E como usar o digital a favor de tudo isso para aculturar as pessoas, de fato, nesse processo. Legal. Prazer. É super legal estar aqui e poder trocar um pouquinho da nossa experiência e contar da nossa história num ambiente tão qualificado. Obrigada pelo convite.
A gente, assim como a Ipiranga, a gente veio do ambiente físico, né? Então, trazendo um pouquinho de contexto, o Sem Parar, uma empresa de 25 anos de mercado, sinônimo de categoria, que foi reconhecida nas praças de pedágio e no estacionamento, veio se inovando, se renovando. Hoje estamos nos postos de gasolina, a gente está num drive-thru e outros pontos de contato, inclusive no nosso aplicativo no digital. Essa evolução ela foi acontecendo ao longo do tempo. E qual é o nosso grande desafio de marca hoje, né? Acho que tão desafiador quanto construir uma marca é mudar a percepção dela, evoluir na percepção dela. Hoje, quando a gente pergunta para os clientes, ainda tem uma percepção muito enraizada de conexão do Sem Parar com o pedágio, com o estacionamento, hoje já muito nos postos de gasolina e muito pela presença física. Então, o nosso grande desafio é se apropriar do ambiente digital, uma marca que não é nativa digital, para contar essa história de evolução e trazer a facilidade de outros produtos e serviços que a gente entrega no ambiente digital. Então, hoje, a gente vê o ambiente digital não como um capítulo de mídia ou como um canal de mídia, mas como uma necessidade de marca e de que a gente precisa se apoiar para ter um storytelling mais qualificado. E esse movimento do físico para o digital, ele só consegue ser feito de forma consistente e qualificada no ambiente digital. Perfeito, muito bom. A gente discutiu até isso um pouco mais cedo, né? A jornada do usuário, ela não é mais linear, né? Então, a gente precisa estar com tudo conectado. E aí, eu vou pular aqui para o meu amigo Cláudio, que é do time de mídia, né? Que coloca tudo isso na rua aí, faz as pessoas serem impactadas por todas essas jornadas. E eu queria, Claudinho, que você falasse um pouco do desafio de trabalhar nesse segmento de mobilidade, né? A gente fez juntos aí um trabalho recentemente, inclusive, como chegar da melhor forma, né? Como que os criadores têm sido aí um asset muito importante para ser potencializado via mídia, atendendo aos desafios de marca, sabe? Total. Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite, Dani e time da Sotaque. Acho que quando eu recebi o convite, eu fiquei muito na cabeça a questão de tudo que a gente passou nos últimos 2 meses. Para dar um contexto para todo mundo, a gente acabou de fazer uma super campanha de lançamento de uma marca chinesa no Brasil, Geely, um lançamento de uma marca e um carro ao mesmo tempo. E a gente passou, acho que, por todos esses desafios do mundo moderno, né? O storytelling não é mais linear, a jornada não é mais linear, o que é mobilidade para cada um, o que é a importância de você estar lançando um carro que ele não necessariamente regional. Ele é um carro que vai estar de abrangência nacional. O que é importante para aquele público que não é mais só o público demográfico, ambos, AB, 35+. Era muito mais fácil quando era só assim. Mas agora a gente começa a olhar o que esse consumidor pensa, o que esse consumidor quer, quais os interesses dele e tentar traduzir isso tanto de forma criativa, na campanha e aí nos canais que a gente escolhe, e tentar entregar a melhor mensagem no momento que ele quer ouvir, né? Eu acho que a palavra mais dita aqui hoje foi share of attention. A gente demora 3 segundos scrollando um Instagram, voa passando uma notícia na matéria. Não necessariamente as pessoas mais veem TV da forma que se via antigamente. Então, como entregar a comunicação para esse consumidor no momento correto e no momento que esse cara precisa? Assim, no final do dia, a gente tem que vender carro, né? No momento que as pessoas não querem mais ter carro necessariamente. As pessoas estão buscando outras coisas. Então, eu odeio o trânsito de São Paulo, mas a melhor maneira de eu chegar a tal lugar, de um lugar a outro, é carro. Para mim é carro, para o outro é moto, para o outro é uma bike elétrica. E essas pessoas têm a mesma cara, gostam das mesmas coisas. Acho que a gente conseguiu, juntos, né, achar muito com base em dados, muito com insumo do que o mercado trouxe para a gente, o mercado digital, dos anseios dessas pessoas, o que essas pessoas gostavam, e tentar conectar a informação que eu tenho do carro com o que eu tenho de conteúdo do carro que seja relevante para aquela pessoa naquele momento. Ou seja, um jogo de Lego de 28 mil peças. É difícil, cada vez mais está sendo difícil, e a gente óbvio, você entra no momento de campanha, você aprende com aquela campanha e desenvolve. Acho que a gente encontrou alguns caminhos, principalmente no formato digital. Óbvio que a gente
A gente continua fazendo as mídias tradicionais são importantes, mas a gente encontrou um caminho com creators que talvez tenha sido um dos caminhos mais assertivos dessa campanha. Como falar de carro para uma pessoa que não entende de carro, que ela gosta de carro, ela quer comprar carro, mas sem aquele tecnês o motor tem tantos torques, não sei quantos cavalos, e ele vai de tanto a 200 por hora. Pô, para que o cara precisa saber se ele vai a 200 por hora se ele só anda na cidade? É um desafio, entendeu? Então, acho que a gente conseguiu, e aí eu não sei nem se tem essa pergunta mais para frente, mas já vou contar para vocês. Existe um formato de lançamento de carro que toda a indústria segue no caminho, né? E aí você imagina que temos um formato tradicional que a indústria segue e os consumidores estão acostumados com aquilo. E aí você tem um desafio de lançar um carro de uma montadora chinesa, e esse carro, ele é só elétrico. Ou seja, você tem 3 camadas aí. Uma montadora chinesa, uma marca nova, eu não sei se esse cara é confiável, se eu vou botar o meu dinheiro, não é ir ali comprar uma blusinha na loja nova que abriu, se estragar não tem problema. É um carro de R$200 mil, é um desembolso alto. Como fazer esse cara se convencer a visitar o carro? Primeiro grande desafio. Segundo, assim, como é que eu convenço esse cara que é lindo, maravilhoso, eu tenho um carro que não polui o meio ambiente. Vemos aí as indústrias antigamente chamadas de petroleira, mas as indústrias de energia se modificando e modificando sua maneira de falar, mas a gente tem uma indústria, zilhões de consumidores acostumados com carro com combustão, com milhões de paradigmas na cabeça. Então, como encontrar o real caminho de falar com esse cara? Eu adoraria, por exemplo, ter a base de dados do Sem Parar para saber quem são esses caras e falar com esses caras. Mas, óbvio, nem tudo está disponível no mercado. E aí, que caminho que a gente achou para isso? A gente, tradicionalmente, se faz a venda de carro numa grande live, super legal, em que um diretor de produto apresenta o carro, que, óbvio, fala muito com diretores e com consumidores técnicos do produto, mas a gente trouxe essa live para a voz dos creators. Então, a gente fez um projeto que cada comunidade, cada creator falava... como é que eu posso explicar isso de uma forma mais rápida? A gente tinha todo o perfil daquele consumidor do carro, enfim, se ele é mais urbano, se ele gosta de viagem, etc, etc. Com o time da Sotaque, a gente fez uma curadoria desses perfis, e esses caras foram vender o carro para o consumidor. Então, em vez dele dizer que o motor tem um torque de X cavalos, e etc, etc, ele foi mostrar que o porta-malas é super legal, que cabe às malas da família inteira. Entendeu? A gente começou a trazer um novo olhar para esse consumidor de carro e dizer o que ele quer dizer, o que ele quer ouvir onde ele está, né, consumindo. Acho que foi uma grande tradução, né? Pegamos ali os nichos que mais faziam sentido para traduzir esse lifestyle e comunicar o que precisava, né? Eu queria aproveitar, então, esse gancho, né? Acho que vocês, principalmente aqui, né, Ipiranga e Sem Parar, vêm construindo de uma forma muito sólida, né, com uma maturidade digital muito grande, todo o trabalho de conteúdo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, de fato, né, já que a gente está aqui num evento de influenciadores, mas falar um pouquinho, de fato, do papel dos influenciadores na estratégia de vocês, né, para de fato gerar conexão, para gerar identificação e no final do dia gerar conversão, né, porque a gente precisa aprovar negócio, né. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês usam de forma estratégica. Eu sei que são estratégias diferentes, mas Ipiranga, né, se apropria de festivais, né. Vocês estão de fato onde as pessoas estão, fazem ali, vou usar essa palavra, não é bem isso, mas assim, as pessoas costumam ir pro posto, né, antes de fazer um esquenta. Então assim, vocês pegaram muito do comportamento e eu vejo que vocês usam muito os influenciadores. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho de aprendizados mesmo e boas práticas, porque eu acho que é sempre legal a gente escutar de quem está fazendo muito bem. Bom, como você já colocou, né? Eu acho que o posto que é físico e sempre vai ser, ele tem esse poder de reunir as pessoas.
né? Não ser uma coisa que é sempre maçante. Acho que até quando a gente integra as tecnologias, a experiência se torna muito melhor, né? Com o Sem Parar, por exemplo, você abastece, vai super rápido. Mas se você quiser parar, se está um trânsito, se você quer encontrar seus amigos, se você está indo para o show, se você precisa ir ao banheiro, se você precisa comprar uma Coca Zero, você pode contar. Aquele lá é o teu companheiro de jornada. Você vai olhar para o lado, você vai ver o posto. E aí, quando você fala, né, dos creators, assim, eu penso muito numa palavra, quando a gente fala de Ipiranga, que é a palavra ordinário. Né? Eu acho que a Ipiranga é sobre as histórias ordinárias que acontecem todos os dias no Brasil inteiro. É sobre isso essa marca. E até o surrealismo que acontece, né? Também. Então, é ordinário, mas é surreal. E aí, quem é que é o protagonista dessa história? Na minha visão, assim, um cara que converte todo dia é o frentista. Ele é a cara, ele é o humano, ele é o cara que muitas vezes você vai falar bom dia para ele. E ele vai ser o seu primeiro bom dia também. Né? E isso muda o teu dia. Né? A forma que você é tratado, a forma que você é recebido. Então, eu acho que esse papel, a gente chama o nosso frentista de VIP, né, na Ipiranga. Então, os nossos VIPs, que são mais de 50 mil do Brasil, né, eu acho que eles são primordialmente creators. Né? Assim, até antes da gente falar, né, da palavra, né, de influência e tudo mais, esses caras já eram embaixadores da marca. Eles já são o word of mouth, né, que a gente tem. Eles já manjam dos produtos. Eles são o rosto da marca ali na ponta. Essa é a verdade. São eles que fazem o UGC real acontecer. Exato, né? Exato. E aí quando você pensa, né, tipo, beleza, a gente mudou ali, incluiu as jornadas no posto. Cara, a pessoa que está fazendo essa conversão, a pessoa que é a cara da Ipiranga no posto, o uniforme, ele era um detrator. Porque ele, não sei se vocês lembram, era um avental. E aí, o posto tinha que ter um vestiário. Porque o funcionário não quer ir de avental para o trabalho. Né? Eu acho que tem um outro significado que não é mais o atual. Então, a primeira coisa que a gente pensou, né, quando você olha para o nosso frentista como um creator, né, como uma pessoa que tem uma jornada, que tem a sua história, que está ali na boca da conversão e que é o protagonista dessa ordinariedade dessa marca, o uniforme, como que ele se apresenta e como ele se sente usando esse uniforme, se tornou uma coisa muito importante nesse alicerce. Né? Então, a gente fez até uma colaboração, uma collab com a BAU, né? Que é, assim, acho que quando você fala de roupa confortável, quando você fala de qualidade, quando você fala de você se sentir bem com você mesmo, assim, a BAU é a marca que mais me vem à cabeça. E tinha que ser eles. Né? Então, assim, hoje em dia, os postos não precisam mais de vestiário. Porque as histórias que a gente ouve dos VIPs é que os filhos usam as roupas, é que eles gostam de ser reconhecidos, é que eles se orgulham de estar com aquele uniforme. Né? Então, eles são esse word of mouth, aí, o user-generated content, na comunidade que eles estão, no bairro que eles estão, eles acabam sendo o nosso cartão de visita fora do posto também. Que eu acho que é isso também que a gente espera dos nossos creators. Né? Tipo, que sejam pessoas que, de alguma forma, já tenham essa relação com a marca. Já sejam o porta-voz dessa ordinariedade que eu acredito que o Brasil ele comporta tanto e que é tão criativo, que é tão rico, né, a ponto de você ter cada dia você tem 2 milhões de abastecimentos. Então imagina quanta história acontece ali. Né? Quanta coisa acontece ali no posto. Então, assim, acho que é importante a gente capturar principalmente as pessoas que fazem parte da marca. E aí depois, quando a gente estava seguro de que os nossos VIPs estavam sendo reconhecidos e estavam orgulhosos de refletir essa nova marca, né, esse novo propósito, a gente foi para o mercado e falou, agora está na hora de expandir e trazer outros clusters, né? Trazer outras personas para fazer parte dessa história. Mas acho que sim, nada seria possível e nada seria tão autêntico se não fosse de dentro para fora.
Então, acho que foi muito importante a gente começar ali pela pessoa que faz o posto acontecer todo dia no Brasil. Cara, muito interessante. Muito legal a estratégia. Depois é para amplificar tudo isso, essa base que vocês construíram, né? Exato. Muito bom. Você quer contribuir? Sim, quero sim. Acho legal dizer, né, pegando até o gancho da Rafaela, que no fim a gente quer criar conexões reais para necessidades reais. Então, o conteúdo gerado, ele precisa, de alguma forma, ser visto como a necessidade seja do frentista, seja do motorista, do que aquela marca de fato entrega, né? Partindo do princípio de que existe uma necessidade. A gente, né, no Sem Parar, tem alguns pilares de atuação em termos de criadores de conteúdo e influência. Então, a gente parte do princípio de que o nosso público principal ele é o motorista de carro. E quando a gente fala motorista de carro, eu estou falando de multigerações e multiperfis. Então, a gente acaba não colocando em muitas caixinhas os nossos perfis de clientes e busca formas de falar de um jeito mais democrático, entendendo mais da necessidade e da relação com o carro, do que, de fato, de colocar, né, definir ali algumas caixinhas. Mas o que eu procuro trazer muito para o time é de que a gente tem muita velocidade de informação acontecendo o tempo todo, e a gente sabe que, né, um caminhão de projetos aí, né, e as pessoas super conectadas nas entregas, mas a gente não pode perder a cultura da escuta ativa do que de fato está acontecendo e qual é aquela necessidade real. A gente teve um case super legal recente, que acho que é legal de compartilhar aqui, que foi a vinda do Neymar para o Santos. A torcida do Santos, por meio das redes sociais, pediu para a gente algum benefício ou desconto no pedágio para quem assistiu o jogo. E a gente fez uma parceria com o Clube do Santos e pagou o pedágio para os torcedores irem e voltar no dia do jogo do Neymar. E foi um baita sucesso. As pessoas teve uma discussão sobre o tema, reverberou muito bem. E muito porque necessidade das pessoas, com uma causa real, e a gente empacotando isso com a marca por trás. Então, eu acho que não é o que é o comum, o que acontece todo dia, né? Mas é o que a gente tem que se provocar o tempo todo, de olhar para a necessidade e empacotar isso como marca por meio da influência. E não trazer a influência como uma forma quase que não natural de falar da nossa marca. Então, acho que o grande desafio ele é esse, é o que a gente busca trazer e traduzir com os times no dia a dia. E acho que o frentista ele é um excelente influenciador, inclusive para a gente, ele é um influenciador na ponta. A gente tem uma atuação com o frentista que também é muito próxima, não usando como influenciador em redes sociais, mas usando como influenciador para os nossos clientes. E esse também é um outro tipo de influenciador. Ele não está numa rede, mas ele está no tete-a-tete com os nossos clientes. E, no fim, a gente tem que olhar a ponta inteira. E não só o influenciador que tem uma audiência gigante, mas também o influenciador, quando você chega num posto, é bem atendido, fala da sua solução. Então, a gente busca olhar de forma 360 e sempre com a necessidade real do motorista. Perfeito, muito legal. E eu acho que tem um ponto interessante que vocês estão trazendo aqui, né? Porque a gente olha para a camada de influência muito para os big names ou para os médios, né? Ou até para os nanos e micros, né? Porque a gente tem desafios muito específicos de buscar essas pessoas e às vezes elas estão mais próximas da marca do que o que a marca de fato acaba capitaneando, né? Então, assim, é um insight super legal aqui que vocês trazem, porque às vezes esse nano influenciador ele já está lá, né? E não é necessariamente só a relevância digital, é uma relevância física que também vai reverberar no digital, né? Muito interessante. E, Claudinho, você que pega todas essas histórias, né? Qual que é a melhor forma de potencializar a criatividade hoje, né? De trazer boas narrativas, utilizando aí todos os recursos de mídia? Porque o time de comunicação, marketing cria e depois a gente precisa amplificar tudo isso, a gente precisa entregar resultado, impacto. Como que vocês têm feito? Hoje, a gente trabalha num formato de... O time de conteúdo e o time de influência está sempre junto desde o momento do briefing. A gente entende que é uma cocriação o tempo todo. Óbvio, a gente tem o momento da estratégia em conjunto e aí, depois de uma estratégia aprovada, etc., a gente desce para
pilares e formas mais táticas e ajustes, etc. A gente entende que isso, de alguma forma, isso fica mais integrado com toda a campanha, consequentemente, com mais resultados. Óbvio que o mundo ideal é a gente ter o orgânico, porque a gente não paga, mas a gente sabe que o orgânico não entrega mais tudo, então tem que ser uma combinação, um balanço ideal, com uma análise profunda de KPIs, etc., do orgânico e do pago, mas mesmo quando você trabalha de uma forma integrada, deixa o creator criar, né, dar os insumos, talvez soe estranho dizer isso aqui, nesse ambiente que a gente está, mas a gente ainda pega muito briefing e clientes pela frente que dizem, não, eu quero que o influ ou o creator fale exatamente isso, desta maneira e etc. E claramente isso impacta em resultado, claramente isso impacta, seja no orgânico, seja no pago, e a gente tenta cada vez mais disciplinar os clientes para que tragam esse tipo de coisa. Quanto mais orgânico, quanto mais real a sua conexão, a conexão do influ com a sua marca, maior vai ser o resultado, né? E aí você consegue construir parcerias mais profundas, construir parcerias mais longevas. Talvez se vocês não tivessem conversado com o frentista e visto essa questão do uniforme, talvez vocês tivessem feito, vão fazer um uniforme com uma marca super transada, não sei o quê, mas que não é a cara dele, não é o que ele vai usar. Então, acho que fica cada vez mais genuíno e isso, com certeza, vai trazer muito mais resultado. Assim como Sem Parar. Cara, tem que ouvir o que o motorista que precisa lá na frente e tentar trazer a melhor solução para ele. Eu acho que cada vez mais a indústria está caminhando para esse tipo de coisa, graças a Deus, para esse tipo de formato, mas a gente ainda tem a escolha, quero aquele porque eu gosto, quero aquele porque é legal, quero aquele porque meu sonho é fazer alguma coisa com ele. Enfim, acho que o nosso papel é mostrar e cada vez mais trabalhar juntos, desde o momento zero da campanha, desde o momento do briefing. A gente acabou de passar isso ontem na agência, trabalhar junto e construir junto para que esse resultado seja o melhor para todo mundo e que isso renove e que isso continue, que vire um always on e que, enfim, entregue para a marca. Sim. Tem uma coisa muito legal, né, escutando a Rafaela e a Catarina falando, que me parece, vocês me dizem se faz sentido, mas que, na verdade, o papel do influenciador, ele está muito conectado a todas as disciplinas que vocês trabalham de comunicação e marca, tá dentro de um objetivo maior de negócio, né? E a gente teve a oportunidade de ir para Cannes e a gente participou de 2 painéis muito interessantes, onde a gente escutou de alguns CMOs de que era muito fácil trabalhar com influenciadores para eles, porque o CEO acreditava no papel do influenciador como asset para construir marca e negócio, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês duas, né, que estão em grandes corporações e que a gente sabe que é um desafio, né? Mas vocês enxergam dessa forma? Vocês entendem? Tá dentro de fato do negócio? Porque a gente vê muitas marcas ainda usando o marketing de influência como, sobrou uma verba aqui, vamos fazer um squad, né? Não é algo que de fato a gente depois busca resultado por algo que de fato a gente nem sabe às vezes por que a gente fez, né? Pelo que vocês estão falando, parece que a estratégia de influência ela está muito conectada a uma estratégia de negócio de vocês, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que não existe como a gente criar qualquer diálogo com o nosso público sem a gente conseguir personificar com quem a gente está falando. É claro, né? Você, por exemplo, a gente tem desde da Narcisa, que é uma pessoa mais abrangente, que fala com todo mundo, mas com menos profundidade. A galera do Podpah, que tem assim, uma mega influência ali numa audiência que é super importante para a gente a gente até chama de A Rua é Nós. A gente tem a Lauana, que fala com a galera do agro, a galera da picape, a galera da Dodge, Ram. A gente tem assim, não tem como a gente pensar numa campanha que não converse com essas pessoas ou que não seja feita realmente para elas. Especialmente quando a gente está falando de marcas assim que são muito democráticas, que falam com todo mundo, né? Tipo, aquela máxima, né? Tipo, você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. É verdade.
Né? O que eu acho que é importante é você garantir um equilíbrio entre o que é mais denso, o que é mais profundo, para um cara que é apaixonado por carro, o cara que é super preocupado com o motor do caminhão dele, o cara que está comprando o diesel para fazer a colheita, né? Tipo, o que é esse cara? O que ele precisa? Quem é que fala? Quem é que tem autenticidade? Né? E que já tem essa relação com a própria marca, até ali uma bomba de awareness que a gente precisa quando a gente está falando de lançamento de uma linha. E até assim, né, eu acho que é um caso legal, né, de colocar isso que você está falando. A gente tinha o desafio ali de lançar a nossa linha de aditivado, né, de combustível aditivado, que chama IPMAX. E a Ipiranga sempre foi uma marca que falou sobre as pessoas, né? Sempre foi muito mais humana, menos tubo de ensaio, menos formulação e mais sobre o cotidiano lá, o ordinário maluco. E aí, quando a gente falou, cara, como é que a gente vai falar agora? Vai abordar combustível aditivado vindo de uma marca que é tipo, meio essa coisa nonsense do dia a dia, assim, né? E aí foi quando a gente falou, cara, mas tem uma pessoa aqui que personifica o adjetivo aditivado nesse Brasil, que é a Narcisa. Né? Então, assim, a própria claim do produto, que é pro carro, virou o jargão da Narcisa do Ike aditivado, né? Que a frente fala, dona Narcisa aditivada, hoje ela fala, quem, eu? Então, assim, e ela é mesmo, né, essa pessoa. Então, materializar isso de uma forma humana, né? Então, você vê que como é importante ter esse nível de humanização via influência. Porque, de uma outra forma, acho que a gente não conseguiria falar de produtos de uma forma proprietária Ipiranga, entendeu? Muito bom. Só complementando, você falou sobre a crença dos C-Levels, né? E o quanto é fácil ou difícil a gente aprovar uma estratégia de influência. E lá no Sem Parar, e acho que não muito diferente da maioria das empresas, né? A linguagem do amor é indicador, né? É número. Sempre. Então, o que a gente tem feito, e hoje já numa conversa muito mais madura, é, de fato, relacionar as nossas iniciativas, as nossas ações com uma estratégia de influência consistente, com indicadores muito bem definidos e com mensagens-chave de alguns pontos de ganho por meio de uma ação de influência específica. A gente fez no ano passado, no Halloween, e ficou super forte na cabeça das pessoas, porque a gente acabou trazendo essa mensagem muito conectada. A gente teve uma campanha multicanais, era uma campanha, inclusive, mais voltada até para a nossa base de clientes, mas que a gente tinha o desafio, como empresa, de construir a associação do Sem Parar à venda de seguros e assistências. A gente fez parte dessa narrativa com a Marcia Sensitiva, que trouxe uma super brincadeira de uma simpatia para você evitar sustos, numa linguagem muito diferenciada, para um público multigeracional, e que, na linha da Narcisa, né, não tem ninguém que ouve a Marcia Sensitiva e não adora a forma como ela se comunica. E a gente teve o melhor mês de vendas do ano. Então, associado a uma... Não foi, obviamente, só a estratégia de influência. A estratégia de influência estava no contexto de toda a comunicação, mas a mensagem ficou. A Marcia Sensitiva, a estratégia de influência, o resultado em vendas e o restante dos multicanais. Então, eu acho que... E eu acabo trazendo muito para o meu time, que é o nosso papel construir essa relevância. Não dá para achar que o CEO, o próprio CMO ou qualquer outro C-Level, né, tem essa percepção já muito enraizada. É o nosso papel construir as iniciativas, conectar com a estratégia de influência, gerar resultados relevantes para o negócio, empacotar isso como mensagem principal e, com consistência, fortalecer essas mensagens. Perfeito. Porque se a gente não faz isso com consistência, quando a gente vai aprovar o orçamento de influência, de fato fica. Esse aqui é o que sobrou, ou esse aqui é o que pode ser cortado. Então, para mim, a chave é a conexão que a gente faz na prática com os indicadores que
fazem diferença para os C-levels. Putz, eu acho muito... Se eu puder complementar isso que você está trazendo... assim, eu não acho que é fácil, sendo super sincero. Assim, depois você me fala quem foi que falou. Porque assim, acho que essa foi da Dove Heineken. De uma certa forma, acho que Dove assim, trabalha mais com essa parte mais real. Não é o natural, né? É que a gente ouve todo mundo falando. Acho que é um trabalho de longa data, né? É um trabalho de muitos anos já. É um trabalho de muitos anos e, de certa forma, você tem um produto mais tangível, né? Porque, assim, e cara, de pessoas que são mais reais. É uma coisa sim. meio... Exatamente. Né? Quando você fala de post... Você não tem uma celebridade que é uma bomba de awareness para a Dove, por exemplo. Porque quando você fala para o teu CEO que você vai vincular a tua imagem a uma persona, é arrepio e Rivotril na água, porque, tipo assim, é um risco. Né? É um mega risco. Não, e você faz o disaster check hoje, tá tudo certo, mas amanhã tudo mudou de figura, né? As pessoas são presas noite pro dia, sei lá o que acontece. E além disso... O pessoal que trabalha com influência tá tudo rindo aqui de nervoso, né? Além do disaster check acontecer no dia seguinte, tem a questão de, assim, muitas vezes o cara tem total aversão àquela pessoa. Por mais que você traga números, etc. Muito. Apesar da gente se esforçar para ter um índice ali, né? Tipo, você não vai com a cara da pessoa, vai com a cara da pessoa, assim, não tem o que fazer. Né? E ao mesmo tempo, quando vai, né, tipo, para o público, se o público vai com a cara da pessoa, aquilo é um scroll stopper. Né? Tipo, eu gosto da pessoa, então eu vou ouvir o que ela está falando, vou vincular a marca. Né? Então, pode ser um golaço. Perfeito. Ou pode ser um risco e ir por água abaixo. Assim, né? Então, eu acho que eu nunca também tento colocar ali que a gente sabe as verdades. Porque se o CEO vai lá e fala assim, tem certeza, não tem risco? Cara, óbvio que tem. E é muito um test and learn também, né? Assim, tem coisas que você vai ter que testar e vai dar certo, e algumas não, né? Eu acho também, Dani, que só para complementar, eu acho que a gente está numa indústria relativamente nova. Sim. Né? Uma indústria que se reinventou nos últimos tempos e se profissionalizou de uma forma absurda. Está a ser, né? Porque ainda é um desafio, né? Assim. Eu passei por coisas de campanha que você tinha que... Enfim, eram campanhas sigilosas... que a gente usava influenciadores como, assim, para campanha de TV, etc., para campanha como 360, que no dia da filmagem o influenciador postou que estava fazendo a filmagem com o produto. Destruiu a campanha teve que ser refeita. Nossa, isso nunca aconteceu, hein? Com a gente, exatamente, entendeu? Então, acho que, assim, isso aconteceu, tipo, tem 5, 7 anos atrás. Então, acho que, assim, provavelmente as pessoas que estão na cadeira de CMO ouviram isso e passaram por isso. Então ainda tem essa quebra de vão passar mais. Exatamente. Vão passar de entender, mais. tipo, putz, eu passei isso com esse cara 2 anos atrás. Tipo, eu fechei com esse cara com a minha marca e no dia seguinte ele estava com outra marca. E aí? E tem uma camada cultural, né? Quando você vai olhar para o marketing de influência nos Estados Unidos, é completamente diferente, né? O mercado aqui, a gente tem uma experiência de um cliente gringo que a gente faz juntos e eles não conseguem entender essa loucura que é. Por que às vezes um micro-influenciador cobra mais caro do que um big name, né? Eles não conseguem ter um pouco. Então, eu acho que tem uma questão cultural também, mas ao mesmo tempo eu acho que é um ponto importante de ser fomentado, né? Até para a gente não cair na subjetividade, né? E aí eu acho que seu ponto está perfeito a gente prova com KPIs, né? Assim, eu acho que esse papel é nosso. Perfeito. Não dá para achar, vai ser muito legal se eu trabalhar numa empresa em que o CEO acredita em estratégia de influência. Não dá para depender disso. Sem dúvida. O papel de construir ele é nosso e de trazer exemplos práticos de narrativas que conectam com a nossa marca, ter clareza de qual é o indicador que você está acompanhando. Né? Quando a gente fala de celebridades, por exemplo, a gente está muito mais conectada com o impacto, com o alcance, com a audiência, do que com algum indicador necessariamente financeiro. Mas o que você vai acompanhar é como você vai empacotar essa história. E esse papel é nosso mesmo. Exato. Até de linkar, né, a campanha, a marca, né, porque muitas vezes você tem uma pessoa que se destaca mais do que a marca. E eu acho que essa é um grande medo do CEO. Tipo, essa pessoa aqui tá aparecendo mais do que a minha marca.
Tô pagando para ele aparecer, Eu tô pagando eu tô dando palco para maluco. Mas esse é um questionamento que muitas marcas têm feito, E né? tem que Ele fazer. tem que querer trabalhar comigo e não o contrário. E tem que fazer, assim, né? Por isso que eu acho, tipo, né, quando a gente fala, pô, o CEO é fácil convencer o cara que influência, isso e aquilo. Gente, acho que tá falando só para convencer vocês, agências, que o FII pode ser mais barato, entendeu? Porque não acontece. De novo, né, gente? Case de Cannes, acho que assim, de novo, marca Dove é uma marca que traz a beleza real, uma marca que se constrói aí, né, há muitos anos, enfim, ela trouxe muito isso, só que eu acho que é um trabalho que eles fazem há muito tempo, usando os VIPs ali, né, porque eles pegam muito consumidor, mas acho que é uma discussão relevante, né, porque senão a gente também só fica numa discussão muito do marketing e da comunicação, né, e a gente precisa subir essa discussão, né. Não, exato. E assim, não é perfeito hoje, mas é muito melhor do que 3 anos atrás. Com certeza. Então, né, a gente não está ainda na linha da Dove de falar, nossa, super fácil, todo mundo acredita. Mas hoje eu já consigo ter aprovações de budget de influência e estratégia empacotar de um jeito diferente do que era A luta 2, 3 é diferente, anos atrás. né? Muito diferente, é outra coisa. Até Já você, não é mais, você pode ser já não é mesmo, mais né? o que é isso, né? que você não, tá e tem falando. uma discussão, por exemplo, mais avançada, que é tipo, isso aqui é uma verba de working ou no working? Exato. Que aí eu acho que é interessante, né? Tipo, isso aqui é produção ou é mídia? Né? Pô, então você está entendendo o que eu estou falando, Eu entendeu? vou te dizer que isso foi discutido em todos os palcos aqui hoje. O que é? Isso foi discutido em todos os palcos. É uma produção ou é uma questão de mídia? Exato. Da onde sai esse dinheiro? Exato. Vamos ter um papo na sequência sobre isso, inclusive. Gente, a gente estourou o tempo aqui. Alguém tem alguma pergunta aqui para essas 3 pessoas maravilhosas? Senão a gente vai encerrar. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigado a você. Obrigada pela Obrigada a vocês. oportunidade. Obrigada.